Esse aqui é o Rio dos Sinos, era a principal via de acesso da cidade quando chegaram os primeiros imigrantes alemães. Era o que ligava a cidade ao resto do mundo. São Leopoldo é uma cidade multicultural, que tem a presença de vários povos diferentes que vieram aqui estabeleceram o seu lugar para viver. Nós estamos em janeiro de 2010, está acontecendo os 10 anos do Fórum Social Mundial. Esse ano a edição foi descentralizada e tem discussões acontecendo em várias cidades da região metropolitana de Porto Alegre. São Leopoldo foi escolhido justamente para falar sobre diversidade cultural, então durante esses dias eu vou acompanhar as discussões para ver o que está sendo dito sobre diversidade cultural aqui em São Leopoldo. São Leopoldo é uma cidade que tem uma vocação cosmopolita, já provou isso na sua história, né? E acho que as cidades do mundo contemporâneo, elas são mundiais. E eu acho que tem uma marca importante do Fórum Social Mundial aqui em São Leopoldo, é que a gente conseguiu reunir uma diversidade da América Latina muito grande. Ela, com isso, possibilitou que as nossas experiências, as experiências de outros países que tiveram aqui na cidade, pudessem compartilhar, avançar em alguns conceitos sobre a questão da diversidade cultural. Meu nome é Cristina Salib de Fassi, eu tenho origem sírio-libanesa, que é o Salib, e de Fassi é de origem italiana. Então eu mesma sou exemplo de uma mistura cultural que aconteceu aqui em São Leopoldo. The World Social Forum has been for the last several years the place where there can be an international debate and discussion on global questions. Eu vejo que nós temos que falar sobre uma construção de um mundo melhor para os nossos futuros, né? Eu vim ao Fórum, como tenho vindo em outras edições do Fórum também, para encontrar as pessoas que estão refletindo, analisando e pensando o possível, o futuro possível. Para mí la diversidad cultural es también todas las maneras que puedan existir a través del arte de expresar sentimientos, deseos, vivencias, pensamientos, ideología, filosofía. Todo eso encierra la diversidad cultural que muchas veces y generalmente en el mundo hay muchas cosas que la gente no entiende como arte, como una manifestación artística porque no está constituido o institucionalizado. Y hay mucha gente haciendo cosas en lugares disímiles, desde una aldea, desde una tribu, hasta gente en lugares que no te puedes imaginar manifestándose a través del arte. Com todos os meus preconceitos burgueses. A cultura é uma coisa muito sagrada, né? É uma coisa muito bonita. A dança, o canto. Eu acho que assim, se cada etnia fazer essas atividades da cultura, é uma beleza. Não se sobra tempo para fazer outras coisas assim que não é bom para a sociedade, né? Se precisan niños para amanecer, se precisan niños para amanecer. En muchas oportunidades se considera la cultura sinónimo de las artes. Si se reduce el concepto de cultura a las manifestaciones artísticas y se considera cultura la literatura, la música, la danza, las artes visuales en general. En nuestra concepción, la cultura es una definición mucho más abarcadora. Cultura é tudo aquilo que a humanidade faz para tornar a vida possível. E assim é no encontro das nossas comidas, no encontro das nossas danças, da nossa forma de trabalho. La cultura está presente en el desempeño y la conducta individual de las personas, en el desarrollo de la vida en familia, de la vida en sociedad.
que envolve também a questão comportamental e não somente das manifestações de artes ou de patrimônio histórico e cultural propriamente ditas. Então, isso contempla uma gama muito ampla de fazeres e de vivências e de comportamentos. Não é só reconhecer a diferença, não é? Eu sei que tem muita gente que diz que diversidade cultural é reconhecer que um pensa, tem comportamentos, tem valores diferentes dos outros. A cultura é um modo de se organizar, é um jeito assim de viver. E a diversidade cultural expressa isso, as muitas soluções que os diferentes povos encontram. É construir o espaço conjunto onde essas diferenças são uma riqueza que vai ser apropriada por todo mundo. A diversidade cultural é uma riqueza, não é pobreza, mas é uma riqueza, porque os valores que cada cultura comporta fazem um todo. Para mim, a diversidade é fundamentalmente a ideia muito clara de que todas as culturas são incompletas, que nenhuma cultura nos dá a resposta a todas as nossas inquietações e a todas as nossas aspirações. E que se nós queremos, de facto, encontrar respostas mais completas, que não são completas, mas mais completas, nós temos que aprender de outras culturas. A diversidade é o reconhecimento da incompletude recíproca, ou seja, não é reconhecer que existe o outro. Isso já houve muitas vezes e o colonialismo está cheio desse reconhecimento. Mas é um reconhecimento autoritário. There is an attachment in the capitalist world right now to multiculturalism. And this is occurring for all sorts of reasons. Neste momento, na Europa, por exemplo, há políticas de diversidade que são conservadoras e até reacionárias. É o que eu chamo o multiculturalismo reacionário, que é a ideia de que eu reconheço que haja turcos, que haja magrebinos na Europa, até respeito que eles existam, desde que não nos incomodem. In the United States, for example, over the last 30 years, there's been an accommodation to, people from India, from Asia, different, it's become very cosmopolitan, and corporate leadership has become much more diverse, even to the point where we have a president of the United States who comes from an African-American background, and so there is a corporate multiculturalism that goes along with corporate globalization, which I find very offensive in many ways. Isto não é diversidade, não é reconhecimento da diversidade. É reconhecimento da diversidade no momento em que os europeus ou as culturas brancas e mestiças deste continente acharem que não têm respostas para todos os seus problemas, que a sua cultura tem muitas falhas e muitas dessas falhas resultam de relações desiguais, autoritárias entre as culturas e de muita destruição cultural que ocorreu neste continente e que, portanto, todos temos a ganhar e todos temos que aprender dessa interculturalidade. On the other hand, there are forms of cultural diversity which seem to me to be very much more authentic because the kind of multiculturalism I'm talking about essentially says, well, you're different in your religion and your food and all this kind of thing, but we share the same bourgeois values about, the market and capitalism and all the rest of it. But then there are cultural diversities which come down to daily lifestyles and so on. Bom exemplo que eu refiro é exatamente diversidade cultural neste momento, é, por exemplo, o conceito de direitos da Pachamama, os direitos da natureza que está consagrada na Constituição da Bolívia e do Equador. Direitos é um conceito que vem da cultura ocidental. Pachamama é um conceito quechua para designar aquilo que nós designamos por natureza, embora seja algo mais complexo como cosmovisão. Aqui vemos uma interculturalidade que efetivamente é frutuosa e é virtuosa, não é viciosa. Eu acho que a perspectiva para o futuro, tanto governos nacionais como governos subnacionais, incorporem de forma mais efetiva e mais constante, mais a miúde, os preceitos da Convenção.
pero se hace necesario, además de reconocer la propia diversidad cultural, generar marcos de política cultural, institucionales. Y que de esta manera pueda contribuir como elementos de la cultura nacional compuesta, mientras más espaço se cubra, mais rica vai ser a cultura de um país. Política pública, ela exige planejamento, exige hierarquização de prioridades, mas exige, sobretudo, a participação das pessoas interessadas no tema, que se apropriam disso, que discutem as soluções, que discutem as alternativas. Cuando hablamos de políticas de diversidad cultural, estamos hablando de algo que nos compete a todos, que nos compete en todas las escalas, en todas las gestiones, porque se trata de salvar la humanidad como es, en esa riqueza. Y en esa riqueza la humanidad debe ser capaz de construir su propia unidad que necesita para su salvación. Proteger e promover a diversidade cultural é tão importante hoje quanto proteger e promover a natureza, quanto proteger a biodiversidade para a sobrevivência do planeta. Bom, antes do Fórum Social Mundial, eu entendia o conceito de diversidade cultural mais como uma coisa mais geral, mais como a existência de várias culturas diferentes, mas agora eu entendo que o mundo não é um lugar tão homogêneo, que existem jeitos diferentes de pensar e jeitos diferentes de agir. I don't believe the world is a very happy place without some level of conflict. The levels of conflict I don't like to see where people start getting out knives and killing each other. But some level of conflict over what is a good life and why your values are different from mine. Cuando miramos la naturaleza, vemos cuán diversa es. Los hombres, las sociedades también tenemos esa riqueza. Para a Unesco, a diversidade cultural é o maior patrimônio da humanidade. Para mim, é a oportunidade de todos os contextos que formam hoje a nossa sociedade contemporânea, de se expressar, de se manifestar, de existir dignamente e de participar das decisões do desenvolvimento. Porque no fundo só eu conhecendo o outro de melhor forma é que eu vou poder interagir com ele. E a partir dali, se nós conseguirmos interagir de forma equilibrada e integradora, nós estamos a criar um outro equilíbrio, uma outra sociedade e uma outra visão do mundo. Nós temos um aprofundamento da democracia, nós temos uma situação na sociedade que cria os pilares mais fortes na questão da igualdade, nos valores dos direitos humanos, mas principalmente da inclusão social, da cidadania. Eu já me decepcionei muito e já fiquei muito triste por causa da falta de importância que se dá para a cultura aqui no Brasil. Mas aqui no Fórum eu percebi que existe uma esperança e existem formas diferentes de lidar com a cultura, tanto em São Leopoldo quanto no Brasil e no resto do mundo também. Y cuando veas una alcantarilla, pon rodilla en tierra, levanta la tapa y escucha el eco de las cloacas. Pequeño homenaje al arte que no aparece en el mapa, aunque sea diseminado por los 4 puntos cardinales. Audiovisuales, plásticos, actores, músicos, escritores, todos creadores, convirtiendo lo que hacen en un verbo que se conjuga como el hecho mismo de vivir. Así es, no lo dudes, que viva la diversidad cultural, obsesión, magia, el tipo DJ Hillway.